Eu fiquei curioso sobre isso aí, viu? Você quer contar um pouquinho aí dessa É, conversão sua? quem foi responsável? Acontece, eu acreditava que Deus existia. Por que eu acreditava que Deus existia? Porque é filosoficamente mais compatível que Deus exista que Deus não exista. O que a gente chama de idealidade existir é muito útil. A gente tem uma discrepância entre o que é ideal e o que é real, nos ajuda, por exemplo, a entender conceitos como bondade. Não existe bondade, a palavra bondade, ela não é um predicado que se aplica a nenhum indivíduo, individualmente falando. Um ato pode ser bom, o indivíduo terá atos que não são bons. Então, de onde a gente tira o conceito bondade? Eu não gosto da ideia de um mundo platônico. Porque o mundo platônico, a ideia de que, não, existe um mundo de formas em que a bondade está. Precisa ser acessado de alguma forma. E se essa forma não for ideal, então daria no mesmo, porque eu não teria efetivamente um meio para alcançar a forma completa e eu seria efetivamente afastado da ideia de bondade. Só que a gente usa o conceito de bondade o tempo todo. A gente usa o conceito de perfeito o tempo todo. Você já viu alguma coisa perfeita? Eu nunca vi. Nem círculos, eu não sei se você sabe, tio, nem círculos são perfeitos. A gente não consegue fazer um círculo perfeito. Literalmente perfeito. Nem no compasso, mano. Nem no compasso. Caralho, Meurinho, eu vejo Se a gente perfeição o for tempo todo, cara. aonde? Boa, Eu vejo boa. perfeição o tempo Eu todo. pensei nisso. Você falou, Onde? já viu perfeição? Eu Onde? lembrei da Bianca na hora. Eu falei, porra, não conhece a Bianca, velho. Claro, mas porque você está vendo uma dimensão maior. Mas fisicamente ela não existe. A idealidade existe, mas ela não está em uma coisa física. Entendeu? Entendo. Não há nenhuma forma perfeita fisicamente, materialmente no mundo. Então tem que estar fora das coisas físicas. Tem que estar fora das coisas materiais. E é por isso que eu acreditava que Deus existia. Só que eu acreditava o seguinte, ó. Deus existe. Mas eu não posso falar sobre os seus predicados. Eu sei que Deus existe porque, filosoficamente, é muito mais cômodo que Deus exista do que não exista. Eu não tenho resposta para boa parte das questões se Deus não existe. Então, Deus existia para mim como um Deus das lacunas. Como algo que eu tinha que olhar com uma consideração significativa Uhum. e entender, cara, não se faz filosofia sem isso. É o que eu acreditava. Então eu tinha uma visão uma visão muito secular do mundo. Por quê? Porque esse Deus não se importava comigo, esse Deus não tinha interações comigo. Ok? Bacana? Certo. Bacana. Dito isso, dito isso. Certo dia eu estava conversando com o Malboro e a gente estava fazendo um projeto. Eu estava pensando em fazer um projeto em que eu ia ligar para cada uma das pessoas que estava no chat e eu ia tentar ajudá-las a modificar sua vida. Cara, estuda mais, faz as coisas, começa a se dedicar às coisas. Por quê? Porque eu via que as pessoas que estavam nos ouvindo, muitas vezes elas tinham uma distância muito expressiva em relação ao comportamento ideal, um comportamento a se motivarem para a vida mesmo, né? Eu via muito isso. Eu via que eu precisava ajudar elas, de verdade ajudar elas. Só que o Malboro me falou uma coisa muito boa. Miorim, de onde você está tirando esse dever? De ajudar todas essas pessoas. Do que você está tirando? Porque, veja só, tratá-las bem, eu consigo derivar. Eu consigo derivar muita coisa. Mas eu não consigo derivar uma noção de responsabilidade do ponto de vista ético. Não existe nenhuma substância moral que me responsabilize por um sujeito externo a mim. Essa substância moral, ela precisa existir em alguma coisa. Tem que ter um motivo pelo qual eu estou olhando para como eu devo agir. E mesmo sem derivar racionalmente isso, eu tenho que agir melhor. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Eu estou sendo julgado não pelo meu próprio intelecto, mas desde fora. Quando eu percebi isso, eu percebi, cara, isso é Deus. Quem está me julgando aqui é Deus. O que eu estou olhando para a minha ação e dizendo, isso não é, minha ação não é perfeita hoje. Eu posso ser uma pessoa muito melhor.
Não é mediante os meus atos físicos. Por quê? Porque do ponto de vista físico, o que é em sua máxima. Do ponto de vista físico, eu agindo agora, eu estou agindo o máximo da descrição daquele conceito. Fisicamente, o que eu estou fazendo agora é tão bom quanto qualquer outro ato. A comparação só existe mediante algo universal. Mediante Deus. Então eu estava percebendo, cara, isso é como Deus trataria essa questão. Isso é como Jesus Cristo trataria essa questão. Que é o quê? É a ação humana protagonizada de forma perfeita. E eu vi, cara, eu já tenho uma bússola maior que não sou eu mesmo. E que não é uma bússola que pode ser derivada por outros princípios éticos. É Deus. Quando eu percebi isso, eu percebi. E qual é a máxima bondade que esse Deus pode ter? É morrer por nós. E o que seria mais excelente dele? Deixar uma igreja. Deixar sua palavra. Deixar um representante. Quanto mais visível fosse essa fé, mais boa seria seu sacrifício. Mais boa seria sua ação. Caramba, velho. Você chegou E aí a eu fazer percebi, a ação, Deus Yuri? existe. Você fez a ação de ajudar todo mundo? Não, de forma alguma. Conta aí, menino. Porque eu percebi. E o motivo pelo qual o Bobo estava indignado comigo era, eu queria parar as nossas atividades, ligar para cada um e manter ligações com essas pessoas até elas fazerem as mudanças que elas queriam. Entendeu? Entendi, é muito foda esse pensamento que você teve, assim, de... Mas por que eu tive essa visão? Porque eu tava me sentindo irresponsável por isso. Mas eu percebi. O maior ato de bondade já foi feito. Sim. Agora eu devo apenas imitá-lo. E foi aí que eu percebi, cara, ele deixou uma igreja, mas qual foi essa igreja? E foi nessa lógica também que você chegou na Igreja Católica. Então, mas isso foi De loucura. questionar o que ele fez por nós Mas depois o meu da vida. argumento, ele não deriva a igreja católica. Ah, Ele deriva uma igreja visível. ele deriva uma igreja. Mas aí você foi questionando, até chegar num ponto que você chegou no ponto da Igreja Católica. Então, Que ela estava respondendo todos os seus questionamentos. nesse poderiam ponto. ser os luteranos, poderiam ser os anglicanos, Até poderiam então, ser vários sim. grupos que têm indicações históricas. Mas você continuou questionando. Não, E aí lá na frente você chegou no continuei. ponto. Você chegou Não no ponto continuei. da Igreja Católica? não continuei. Você parou por aí? Parei por aí. Eu percebi, essa igreja precisava ser uma igreja histórica. Poderia ser uma igreja reformada. Mas precisava ser uma igreja histórica. Ou seja, Deus não deixou a gente Isso é um questionamento. Isso é... 700 anos sem igreja visível. Então, Isso não então era você aceitável. continuou questionando. Isso é um questionamento. Você questionou até como deveria ser essa igreja. Ela Mas deveria ser uma A gente igreja tem várias respostas de possíveis. 1.700 anos. Não, de 2.000 anos. 2.000 Igreja do anos, 2.000 momento que anos. saiu pra cá. Só que esse é o limite. Isso abre espaço pra uma porrada de igreja. Eu, nesse sentido, não fiz a investigação sobre se o protestantismo está certo, se o catolicismo está certo. Não fiz essa Porque investigação. na sua cabeça não é necessário. Você já teve todas as respostas que você procurou. Não, Como é que você vai parar na igreja católica, então? eu parei na igreja católica porque eu comecei a frequentar a igreja católica. Simultâneo a esse processo. E eu me encontrei espiritualmente lá. E nessa conversão você converteu a Raíssa e o Malboro também? A Raíssa já era crismada. E o Malboro já é católico há muito tempo. Caramba, velho. Você acha que Deus tava tentando te usar ou ele só tava te tocando pra te buscar? Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que eu tava tentando derivar uma. Eu tava tentando derivar uma religião de um quase ateísmo. Eu tava tentando agir como uma pessoa religiosa Uhum. com uma visão secular. E eu acho que Deus tocou meu coração quando eu entrei na igreja. Uhum.
Porque eu não precisei mais da última resposta. Porque talvez eu nunca tivesse essa última. Eu tive a convicção de que eu não ia conseguir extrair mais do que isso. Porque aí começa a entrar em várias questões relacionadas à verdade histórica, relacionadas à doutrina. E essas coisas não podem ser derivadas. Mas você sentiu Deus tocando seu coração quando você entrou na igreja? Senti. Pela primeira vez que você entrou ou depois outras... Depois, em determinado momento, em eu percebi, outras não. idas você conseguiu perceber? Sim. Mas o importante eu necessitava me afastar da visão secular que eu tinha. E depois que você percebeu ele tocando seu coração na igreja, você parou pra pensar que outras vezes ele tinha tentado falar com você e você não percebeu? Tinha. Ele tinha me imposto uma forma de agir. E era isso que eu chamava de uma consciência moral expandida. Nos momentos em que, por exemplo, eu não queria ser empático, mas eu sabia que eu precisava ser. E eu achava que era meu. Não era meu. Era Deus. Aí eu entendi, cara, então esse senso que fica julgando a gente moralmente. Porque, veja, uma coisa é a gente dizer se algo é certo ou errado, pô, bacana. Isso a gente faz meio que em primeira pessoa, sabe? A gente não sei se tem algo julgando esse processo. Agora, esse julgamento de cima para baixo, ele vem de Deus. Não é o meu intelecto que está produzindo isso. Eu estou percebendo, na realidade, uma moralidade desde fora, de Deus para mim. E aí, cara, esse é um momento de fé. De fé mesmo. Porque poderia não ser a igreja católica. Eu poderia ser hoje, por exemplo, luterano. Acho do ponto de difícil. vista daquilo que eu consegui derivar, raciocinar. Acho difícil. Com os questionamentos que você fez, eu acho difícil. Assim, quem não conhece, os meu luteranos têm uma visão histórica. Eles prosseguem logo após. Os ortodoxos têm uma visão histórica. Dá para ser ortodoxo, luterano, anglicano. Mas quem te conhece, igual eu e o Cabeleiro já te conhece, aí prova que o seu chamado não tinha como ser de outra forma, porque até que você aprofunde em todas as razões, você não se entrega por vencido, entendeu? Sim. E nessa forma você se entregou não momentaneamente, mas você se entregou diretamente, sem validar nenhum dos processos. Então foi uma ação direta do Espírito Santo mesmo. Sim. Não, porque foi contra a sua natureza. A sua natureza é diferente. Eu dei uma parada questionadora até o último extremo, né? Isso. Isso aí eu aceitei. Eu poderia ser islâmico, sabia? Sim. Islâmico. Sim.